O Jorge Igor parece estar assustado, né? Mas enfim, ele fez um vídeo aí comentando o lance do John Textor com a Leila. Cara, assim, de umas coisas atualmente que me irritam bastante, viu? Me irrita bastante mesmo. Eu tento não falar tudo que eu penso sobre Textor, sobre tudo o que acontece, sobre quem apoia ele, pra não. Também não tomar processinho, né? Porque não tá sobrando dinheiro assim também, né? Pra ficar pagando processo. Mas vamos ver o que o Jorge Igor falou, porque, cara, é mais um episódio, né? Eu não gosto de dar palco, assim, cansa às vezes. Mas também não dá pra ficar quieto. E é legal quando a gente vê alguém com uma visão muito boa do futebol, né? Como o Jorge Igor, pra comentar o caso. Vamos dar uma olhada aí na fala dele e depois a gente comenta. Ele tá trazendo um cara que participou de um julgamento que realmente pegou bandidos no futebol. Muito sério, né? O FIFA Gate pegou gente que fazia ladroagem no meio do futebol, nas competições da Conmebol, nas competições. Só pra quem não, só pra contextualizar, caso você não tenha visto, o John Textor contratou um ex-promotor de um caso, né, do FIFA Gate, um caso muito sério do futebol, então o cara que trabalhou já em coisas sérias de verdade no futebol, e sei lá porque ele fechou aí com o Textor, dinheiro, né, vamos ver. Em âmbito nacional, pegou ladrão. José Maria Marinho é um sujeito condenado por esses crimes. Isso aqui eu posso falar sem qualquer preocupação. Tá aqui, condenação dura. Então, caramba, é um advogado com uma expertise em algo muito sério. Só que aí eu fiquei pensando, né? O Textor falou assim, ela cruzou a linha. Eu vou atrás dela. Estou trazendo um cara que teve um papel determinante na queda de dirigentes. Ele hoje está no setor privado, ele é advogado, mas eu vou trazer esse cara porque tem uma regra assinada pelo Biden no ano passado, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, uma regra anticorrupção que diz que os Estados Unidos podem proibir, não é um crime, porque não foi nada feito no território norte-americano, isso está dito pelo próprio Textor, mas é uma regra que diz que, olha, qualquer pessoa que impedir ou obstruir investigações anticorrupção pode ser impedida de visitar os Estados Unidos. E visitar os Estados Unidos, para uma pessoa de negócios como a Leila Pereira, não é só uma questão de lazer, é uma questão, muitas vezes, de fechar acordos. Empresária, bilionária, muito bem sucedida, que com certeza tem negócios nos Estados Unidos, ou pode ser que tenha a necessidade de fechar algum negócio no território norte-americano, e uma punição como essa certamente seria algo muito desagradável para a Leila Pereira, não só por eventuais danos que isso possa provocar na vida pessoal, mas até mesmo como imagem, né? Como dano, como mancha de reputação. Né? Você imagina uma manchete. Fulano de tal é proibido de entrar nos Estados Unidos porque impediu uma investigação por corrupção. Nossa, é um selo terrível que eu não gostaria de ter. Imagino que qualquer pessoa com caráter, com hombridade, pessoa proba, não vai querer ter um selo como esse. Só que aí eu fiquei pensando, mas em qual momento ficou configurada uma tentativa da presidente do Palmeiras de obstruir uma investigação anticorrupção no âmbito do futebol brasileiro? Eu acho que aqui que está o ponto da discussão. Porque o Textor fala que, nessa mesma entrevista, em âmbito nacional, na justiça brasileira, ele vai para cima da Leila sobre as acusações de calúnia, de difamação. Ok, né? O presidente falou que ele é um descontrolado e etc. Que ele cometeu crimes contra o futebol brasileiro, contra clubes, contra pessoas. Eles vão trocar esse chumbo, né? Buscando aí, direito do Textor, buscar essa reparação à sua honra se ele entende que as falas da presidente do Palmeiras atacaram a honra dele de alguma forma. Tá tudo bem aí. Né? Como eu acho que os jogadores citados nesse relatório que o John Textor apresentou inicialmente como prova de manipulação de jogos, esses jogadores podem também buscar o direito de reparação em cima do John Textor, por entenderem que a reputação de cada um deles pode ter sido colocada em xeque. Podem e devem. Com aquela, talvez, falta de cuidado do John Textor no momento da apresentação desse relatório. Mas isso é uma outra história. Agora, pegando como base aqui essa acusação e essa regra em vigor, segundo o Textor, nos Estados Unidos, qual ação, a não ser que o Textor tenha uma prova, porque como é que você impede uma
uma investigação, como é que você atrapalha uma investigação? Você pode coagir testemunhas, cooptar testemunhas, você pode esconder provas, destruir provas, né? Ameaçar uma autoridade, um promotor, um procurador, né? É assim que você, né, pode colocar dificuldades ao trabalho de uma autoridade numa investigação. Não me parece que a presidente do Palmeiras tenha feito até agora nada nesse terreno, a não ser falas, declarações de repúdio ao John Textor e de ataque à postura do John Textor nesse processo. Então, assim, eu vi ontem muita gente, porque quando sai uma notícia como essa, e é aí que eu falo muito do método do John Textor, uma notícia como essa, ela gera um impacto. As pessoas, elas têm uma necessidade muito grande assim, de ver o circo pegar fogo, do justiçamento, do sangue. E aí as pessoas vão espumando, vão vibrando, vão babando, sem antes parar, fazer uma reflexão, falar, tá, mas aonde está isso aí que está sendo dito, né? Entre a frase, entre a fala, entre uma entrevista e uma comprovação de algo, às vezes existe uma distância considerável. Então eu vi muita gente, olha aí, agora já era, hein? Tá vendo? Vocês não estavam dizendo que o Textor estava mentindo? Primeiro que o Textor diz assim, eu vou pensar nisso aqui com o meu advogado, eu vou ver isso com o meu advogado. Aqui, ó, vamos olhar para isso. Eu acho que ela cruzou a linha, o seu Mauro, que é o procurador do STJD, também cruzou a linha, e aí ele ironiza o procurador quando diz, essa coisa de pegar 6 anos de punição, isso aí foi um fã do Palmeiras que disse, um torcedor do Palmeiras que disse. E aí eu volto no vídeo da semana passada. Aí está o problema da falta de cuidado do seu Mauro lá, o procurador auditor do STJD, nas postagens que fez. Alguém que é responsável por julgar precisa se preservar, no sentido da isenção, da não inclinação para um dos lados. As manifestações públicas são importantes, a sobriedade é muito importante, a discrição é muito importante, porque agora ele vai ter que ouvir o Textor falar, é um fã palmeirense, e ele vai ter um argumento para descredibilizar a atuação do seu procurador do STJD. Paciência! Ele, o seu Mauro, procurou esse tipo de situação, ou se não procurou, não se atentou para o risco que isso pudesse acontecer no momento que estivesse julgando uma causa que, direto ou indiretamente, beneficiasse o clube do coração dele. Clube do coração todo mundo pode ter. Agora, se você é uma autoridade desportiva, é como na política. Gostar do Bolsonaro, gostar do Lula ou não gostar de nenhum dos dois, que é o meu caso, inclusive, é o direito de cada um. Agora, quando você, por exemplo, é um juiz eleitoral, você não pode manifestar essa inclinação dentro das suas redes sociais, nos teus espaços públicos, porque você muitas vezes vai se ver obrigado a julgar alguém por quem você declarou um apoio. Não pode. Discrição. Só que as pessoas perderam a noção disso. Mas voltando ao ponto aqui. Aí a galera fica naquela coisa, né? Agora vai! Agora o Textor botou na mesa, agora o Textor mostrou, agora a Leila tá ferrada, agora a Carminha não vai entrar nos Estados Unidos, que os caras ficam zoando aí, botando apelido da presidente do Palmeiras, eu vi vários falando disso ontem. Só que aí é o seguinte, primeiro o Textor diz, não, nós vamos olhar para isso, tipo assim, tem uma regra lá nos Estados Unidos que talvez possa se aplicar. Leila, eu contratei um advogado, eu vou pedir para ele dar uma olhada nisso aí. É diferente de dizer, olha, a presidente Leila Pereira, ela infringiu aqui a regra tal, artigo tal, parágrafo tal, a pena prevista é essa, e nós vamos para cima e já entramos com a ação. Não, nós vamos olhar para isso. Então, assim, me parece que num primeiro momento tem muito mais um impacto midiático do que prático. E segundo, aí é o ponto anterior aqui já abordado no vídeo. E acho que faltou isso ser explicado pelo John Textor. Você está dizendo que vai para cima da presidente do Palmeiras, dentro, né, do escopo de uma regra anticorrupção nos Estados Unidos. Mas quais ações da presidente do Palmeiras ensejaram esse seu desejo, essa sua interpretação, deram aso a essa sua interpretação de que há um conflito com a regra anticorrupção dos Estados Unidos? Não sei, o Textor não disse. E eu até agora
A não ser que o Textor tenha provas. Ele tem alguma gravação da Leila coagindo testemunhas? Ele tem depoimentos de que a Leila destruiu alguma prova? Fica no ar, né? Fica no ar. Inclusive, ó, tem um link aí na descrição do vídeo completo, tem mais alguns bons minutos aí do Jorge Igor falando, e ele contextualizou muito bem, né? É muito bom para trazer bons comunicadores assim, que eles conseguem contextualizar muito bem o que tá acontecendo. A minha percepção aqui é que, assim como da questão do futebol, das acusações dele, ele é a mesma coisa, não tem prova e quer só fazer barulho, né? Não tinha prova em relação às coisas do Brasileirão lá, passou vergonha, e assim, com todo respeito, tem muito botafoguense, inclusive da mídia, que dá muito apoio ao Textor, e eu não sei se é meio que assim, ele comprou nossa briga, comprou nosso barulho, comprou nossa dor, então vamos fechar com ele. Tudo bem, mas é importante coerência, tá ligado? O John Textor hoje faz um desserviço ao futebol e ao Botafogo, tá? Tudo bem, o Botafogo consegue aí com ele melhorar, né? O Botafogo outro dia brigava pra não cair todo ano, hoje tá na liderança do Brasileiro, ano passado foi, né, tudo bem que perdeu, mas foi por muito tempo líder. Então ele mudou o patamar, o status do Botafogo. Mas pro futebol brasileiro só tá um desserviço, e pro próprio Botafogo, que eu digo é o seguinte: tudo bem, melhorou o Botafogo, mas olha a imagem. Antes, o Botafogo era conhecido como o time do Chororô, né? Só no Rio de Janeiro. Eu mesmo aqui de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, eu não entendia. Nossa, por que os caras zoam tanto? Hoje eu entendo. Porque não é só o Textor, a torcida abraça. A torcida abraça muito o barulho dele. A mídia abraça, tanto que teve algumas declarações dele que foi em canal de botafoguense, né? Em canais aí, igual a gente aí, né? Parmeira Mil Grau e tal. Os canais do Botafogo. Ele foi lá com os caras e ele usou a máquina dos caras também pra falar algumas coisas. É midiático, é barulho. Ele perdeu. A única coisa. Se um dia você tiver a oportunidade de falar com o botafoguense, a pergunta que acaba qualquer discussão: o Textor faria isso se tivesse ganho o brasileiro? Porque se ele acredita que existe manipulação, independente de quem ganhou, ele teria que ir pra cima. Não, ele não faria. Todo mundo sabe que não. Então ele só fez porque o Botafogo passou a maior vergonha aí da história do futebol brasileiro, a meu ver. E aí, né, o que restou pra ele foi fazer barulho. Até agora não conseguiu nada, só conseguiu aparecer. Né, aparecer e um monte de gente batendo palma pra maluco. Então, né, vamos ver. Eu acho que realmente esse daí dos Estados Unidos vai ser mais midiático, não deve acontecer, não deve... Eu acho que, inclusive, o próprio advogado que ele contratou não deve nem ir pra frente e falar, mano, não tem o que fazer aqui. Igual o Jorge falou, a não sei que tem uma prova que a Leila conseguiu mesmo. Foi ali nos bastidores e como que ela conseguiu fazer isso? E se ela fez isso, tem prova? Então, se não tem prova, é melhor ficar quietinho, né? Mas o Textor é midiático, ele é barulhento. A gente tem agora um confronto no Brasileirão, seria muito importante ganhar. E a gente tem um confronto muito importante na Libertadores. Se o Palmeiras ganha no Brasileiro deles, né? Independente de quem vai ser campeão lá no final. Mas hoje, se o Palmeiras ganha deles no Brasileiro e se elimina na Libertadores, bicho, eu acho que eu ia virar a noite zoando o Textor, hein? Mas enfim, vamos ver, tomara, beleza? Vai ser difícil, tá? Porque aí tirando o fator Textor, esse fator inútil, Textor, o time do Botafogo hoje é um time muito bom, um time muito bem treinado, um time muito bom, e que vai ser difícil, mas o fator Textor tá me causando ranço do Botafogo, que eu nunca tive. Pra mim, o Botafogo não é querendo tirar, não. Pra mim, o Botafogo era insignificante, era irrelevante, total. Não, eu nem me preocupava com o Botafogo. Depois, virou líder. Inclusive, ano passado, quando o Palmeiras ainda tava na Libertadores e o Botafogo muito à frente, eu falava, mano, se for pra alguém ser campeão, que não seja o Flamengo, que seja os caras, né? Faz muito tempo, desde 95. E depois o Palmeiras acabou ganhando, graças a Deus. Então pra você ver que eu nem me preocupava com o Botafogo, mas esse papelão de hoje em dia que eles estão fazendo aí junto com o Textor é um negócio desprezível, nojento. Beleza? Deixa seu comentário, ó, o link do vídeo completo do Jorge Igor na descrição. Tamo junto.